Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre quem cuida da liderança. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já espero que você envie um WhatsApp para a gente para o DDD 22 99222 1003, falando o que você está achando, né, sobre os podcasts. Comente, mande lá a mensagem. É um prazer poder receber a sua mensagem e poder te entregar um áudio de volta, tá bom? Vamos falar sobre isso. Eu achei muito interessante essa pergunta, né? Quem cuida da liderança? E eu estou fazendo esse podcast baseado na matéria aqui da Isis Borges, da Você RH, de junho e julho desse ano, onde ela faz, né, essa pergunta e faz a gente refletir. E aí, quem cuida da liderança? Se a liderança, né, tem como pressuposto cuidar das pessoas, né, que estão abaixo dela, dos seus liderados, mas quem cuida dela? Quem está olhando para ela? E aí é importante entender dentro desse contexto, né, corporativo que a gente vive, é que desde a pandemia, né, onde a liderança precisou desenvolver habilidades para trabalhar online com a sua equipe, para poder engajar de longe. Quando a gente começa a retomar para o mundo presencial, a gente também precisa resgatar essa conexão que ficou perdida. Importante a gente pensar sobre isso, né? E ela traz no texto que é colocado aqui que as pessoas estão fugindo da verdadeira conexão com as pessoas. É importante a gente começar a pensar sobre isso. E aí, quando eu falo de conexão, eu penso muito em comunicação, que é uma área que eu tenho me aprofundado bastante, desde que eu tive câncer de tireoide. Então, eu comecei a olhar para a minha comunicação. Eu sempre entendi, né, que a doença, ela está a serviço da cura. Então, o que acontece quando a gente tem uma doença? Existe uma parte do seu corpo chamando a atenção para que aquilo seja cuidado, aquilo seja olhado. Porque se essa doença não tivesse vindo, você não pararia para olhar, você continuaria no mesmo ritmo, fazendo as mesmas coisas, sabe? Então isso traz para a gente uma consciência de espera. O que está errado e o que eu preciso acertar. E nessa questão das conexões, eu vou, inclusive, fazer um treinamento em setembro, que isso vai ser muito focado, um treinamento, uma imersão presencial, que se chama Imersão Fluir, que é um reencontro com a sua comunicação autêntica. O quanto as pessoas têm deixado, né, de serem autênticas, o quanto as pessoas têm deixado de se conectar, porque não tem tempo, porque estão sempre com pressa, porque tem muito trabalho, porque as coisas todas têm que ser feitas correndo. Sabe quando a gente assume um padrão e não consegue sair desse padrão? Não consegue sair dessa matrix? Parece que tudo tem que ser doloroso, tudo tem que ser arriscado, tudo tem que ser estressante, tudo tem que trazer fadiga. E aí, dentro do que ela escreve aqui, ela fala da importância para a gente olhar, né, do quanto que tem crescido a síndrome de burnout, que eu vou ler aqui para vocês o que significa. Peguei aqui do site do Ministério da Saúde, né? Que diz o seguinte: síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. E se tem uma coisa que eu sinto muito nos ambientes corporativos, sabe, essa coisa da competitividade com um colega, com outro líder,
essa questão de não querer dividir o poder, quem manda aqui sou eu, é assim que funciona, comigo tem que ser assim, uma verdade, querer que a sua verdade seja a verdade única daquela empresa, daquele ambiente. E a gente precisa ficar atento a esse tipo de comportamento nosso que vai para o excesso, porque isso vai trazer doenças. Isso vai nos custar alguma coisa. E o quanto que a gente precisa olhar para o caminho do meio, para o caminho do equilíbrio, deixa eu ouvir a verdade do outro, deixa eu ver como é a verdade do outro. Deixa eu ver como podemos nos unir aqui para entregar um projeto lindo e maravilhoso, ao invés da gente ficar competindo, né? Quem faz melhor, quem manda mais, quem erra menos, sabe? Então é sobre a gente poder olhar para esse lugar, onde as lideranças muitas vezes estão se colocando, ou até o próprio CEO da empresa, né, faz com que isso aconteça, com que esse ambiente competitivo é tão competitivo, é tão estressante que ele é doentio. E aí as pessoas estão sempre esgotadas, cansadas, e aí começam a vir doenças. E a gente precisa olhar para isso, gente, com muito carinho e acolhimento para poder entender. Se você é líder, está me ouvindo aqui nesse podcast, mas independente de qual é a sua posição, né, no organograma, né, da empresa que você trabalha ou até da sua própria empresa, né, é importante saber dos nossos limites. E para eu poder saber dos meus limites, para não ter uma síndrome de burnout ou qualquer outra doença, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso parar para olhar para mim. Eu preciso saber quais são os meus limites, até onde eu posso ir. Até onde eu contribuo com equilíbrio, com alegria, com amor, com satisfação. E quando ultrapassa disso, e aí eu quero ser, por exemplo, uma líder centralizadora, uma líder que as pessoas têm que fazer só o que eu mando, só do meu jeito que é certo, não existe outro jeito certo. Então é sobre a gente ter esse outro olhar, né? Quando as situações vêm na empresa, né? Em quem você se transforma? Quem é essa pessoa? A gente precisa olhar para isso. Tem pessoas, gente, que não podem ter poder, que não sabem lidar com isso. Ficam arrogantes, ficam centralizadoras, né? Se acham a Coca-Cola do deserto, só elas sabem fazer o certo. E entra essa competitividade por quem manda mais. E a competição sadia, gente, a competição sadia é com a gente mesmo. Sou eu olhar para a Fernanda, por exemplo, de tempos atrás e ver como a Fernanda evoluiu, como ela pode ser melhor, né, no futuro, mas se concentrar aqui nesse presente. Então, quando a gente fala de conexão, por exemplo, quantas vezes, né, você está numa reunião de liderança e está cada um voando para um lado, sabe? Ninguém está ali de forma presencial, física ali, tá todo mundo pensando em outras coisas, ou falando assim, nossa, que besteira que esse líder tá falando, nossa, não tem nada a ver, mas também não tem coragem de expor o que pensa. E aí vai guardando isso. A gente precisa olhar para esse lugar e saber, né, será que a gente está obrigado a estar em lugares que a gente não deveria estar mais? Isso é uma reflexão importante, né? Voltando lá à pergunta, né, quem cuida da liderança? Eu acredito muito que quem deveria cuidar da liderança é o RH, né, junto com o CEO da empresa. Então, o que podemos promover, o que podemos fazer para cuidar desses líderes? O que podemos entregar para cuidar desses líderes? Agora, tem uma coisa importante que eu quero colocar aqui, é que as empresas que fazem isso também, de cuidar mesmo, né, dos seus líderes, de olhar para eles, de trazer conhecimento, de trazer estrutura para que eles realizem o trabalho deles. Mas existe também uma contrapartida desses líderes, que é deles se conhecerem, de saberem os limites, sabe? De saber que eu posso. Eu vejo muitos líderes que só sabem falar sim, tudo eles querem assumir. Aí entra o cansaço, entra o estresse, vem as doenças, baixa a imunidade. É sobre olhar para isso.
O que você está dizendo sim o tempo todo que você não está aguentando mais. Porque você acha que se você falar não, você vai desagradar o diretor da empresa e você vai perder o emprego. Não é bem assim. E se for assim, que bom que você perca logo esse emprego porque você está numa empresa que não vai te fazer bem. Que você precisa aprender a negociar os seus projetos. Você não pode ter muitos projetos ao mesmo tempo porque isso vai te trazer um estresse. Isso vai te fazer mal. Então, é sobre olhar para isso. Mas quando você tem pessoas que aqui ela fala muito sobre isso, né? Ela fala assim, que alguns cargos de liderança, né, foram postas pessoas ali com muito entusiasmo, mas sem todas as habilidades comportamentais necessárias. Não houve tempo de desenvolver essa liderança, sabe? Os comportamentos que são importantes. A gente não pode esquecer, gente, que os comportamentos, eles podem, na verdade, fazer com que esse líder cresça ou que esse líder seja desligado. Qualquer pessoa. A gente precisa olhar para essa parte comportamental. E, de fato, no dia a dia, né, a gente sabe que, na prática, não dá tempo de preparar todo mundo para ir para um cargo de liderança. Então, só que é importante que o líder que vá para esse cargo, que saiba que não tem todas essas competências desenvolvidas, esses comportamentos, que ele precisa trabalhar para desenvolver isso. Senão, daqui a pouco as pessoas não vão querer mais fazer parte da equipe dele. E aí tem uma coisa importante, é como você, líder, trata a sua equipe e como você trata também os seus pares. Numa empresa, a gente não olha só para baixo. A gente olha para baixo, a gente olha para os lados, a gente olha para cima. Então não adianta você tratar super bem, fazer tudo pelos seus subordinados, quando com os seus pares de líderes você não tem a menor conexão. Só existe competitividade, só existe o que eu falo que é o certo, você não sabe nada. Então é olhar para isso. Bom, e aí, além da empresa, o RH, precisarem cuidar desse líder, é importante que ele também cuide de si, né? É fundamental, gente. Você querer cuidar de alguém que nem se cuida, fica difícil, sabe? Isso é uma coisa que é importante a gente pensar. Então, como é que é o líder que está na tua empresa? É o líder que está preocupado com a saúde? Ele se preocupa em se alimentar bem? Né? Ele se preocupa em fazer exercícios? Ele se preocupa e faz, né? Não só se preocupar é fácil, mas aí faz na prática? Né? Ele dá o exemplo? Então, é sobre isso. É sobre saber o limite. Ele sabe dar limite? Né? Agora eu me entreguei muito a um projeto e agora eu preciso de um tempo para descansar. E aí ele conversa lá com a empresa e tira uns dias de descanso. Sabe? É sobre olhar para esse lado e falar assim, eu preciso me cuidar. Porque, gente, eu sempre falo o seguinte, em muitas palestras minhas, principalmente quando eu trabalho com telecom, eu falo muito sobre isso, né? E falo muito para a galera de chão, né? Os operadores que estão lá na rua, subindo no poste, que a gente fala da importância, né, dos APIs, da segurança. E aí, levando para o ambiente ali mais administrativo, eu acho que é o mesmo cuidado que a gente tem que ter. Assim como um operador lá da rua que vai instalar uma internet não pode subir no poste sem estar com todos os APIs devidos, se eu trabalho no administrativo, eu também preciso perceber até onde eu posso ir. Como é que isso pode estar afetando ou não a minha vida? E quando a gente olha para isso, vendo assim, nossa, eu estou trabalhando demais, preciso ver o que eu posso fazer, né, para reduzir essa carga de trabalho, se eu posso dividir isso com alguém, se tem alguém que pode vir para me ajudar. Mas quando eu tenho esse olhar, tudo muda. Por quê? Porque eu estou chamando alguém ou outras pessoas. Eu não quero ser a dona do projeto, sabe? Eu não quero ser lembrada. Tem gente que quer muito isso. Eu quero que lembrem desse projeto e lembrem do meu nome. Será que é isso que importa mesmo? Porque vale você entregar um projeto a qualquer custo da sua saúde mental e física? Vale? Será que vale? Adianta você entregar um projeto e no final desse projeto você está doente? O que será que isso quer dizer no seu corpo? Então, volto a dizer,
Se os líderes, as pessoas de uma forma geral, não se autoconhecerem, não olharem para isso, não entenderem sobre isso, não vai adiantar a empresa querer cuidar dessas pessoas. Então, acho que essa pergunta é muito importante para, enquanto RH, enquanto diretor de empresa, poder olhar e ver, poxa, como que eu posso melhorar o cuidado com a minha liderança, para que essa liderança cuide ainda mais dos seus subordinados. Mas também é um convite para você olhar para a sua saúde, para o teu equilíbrio, para as tuas conexões e olhar se está valendo a pena. Se tudo isso está valendo a pena. Porque se não estiver valendo a pena, está na hora de você reconfigurar. Está na hora de você resetar e ver por onde você começa, antes que venha uma doença grave. E aí tem uma coisa que é importante, né? A gente olhar para os sinais. A gente tem uma mania de achar que a gente não precisa olhar para os sinais. A gente tem uma mania de as coisas estão acontecendo, a gente acha que é por acaso. Gente, não existe nada por acaso na vida. Se todo final de projeto você está doente, alguma coisa está acontecendo aí que você precisa olhar. Se durante o ano todo você teve X e Y, sei lá qual o problema que você teve, olha para isso. Se isso está se repetindo, é porque, volto a dizer, está pedindo para você olhar, para você dar atenção, para você resolver. Enquanto você não resolve, isso fica se repetindo. E aí vem uma outra pergunta importante também. Quem tem coragem de olhar para as suas próprias dores? Quem tem coragem de olhar para as suas próprias sombras, reconhecê-las e falar, nisso eu preciso melhorar, nisso eu preciso mudar. Porque se eu continuar assim, eu vou ficar sem amigos, eu vou ficar sem emprego, eu vou ficar sem família. A gente cansa de ver, gente, pessoas que só pensam em trabalho, só vivem para o trabalho e ficam sozinhas. E aí vem outras doenças emocionais. A gente cansa de ver pessoas que não estão cuidando sabe que precisa cuidar, mas não cuidam. São desleixadas com a sua alimentação. Wow. That's awesome. Então, é sobre olhar para esses comportamentos, para esses hábitos e começar a ver o que é melhor para você. E aí você se torna exemplo. E aí as pessoas começam a olhar, nossa, que legal, essa pessoa não só fala como ela faz, né? Então, o exemplo arrasta. Então, eu espero, né, que esse podcast tenha trazido bastante reflexão para vocês, do que vocês podem mudar, do que vocês podem alterar dentro, né, do contexto da vida profissional e pessoal de vocês. Porque essas reflexões são importantes, né? Quando a gente fala de uma família, e aí os pais cuidam dos filhos. Quem cuida dos pais? Quem cuida? Quem cuida dos pais? São os próprios pais. Então, é assim, a vida é assim. Então, a gente precisa olhar com esse olhar de acolhimento pra gente e ver o que a gente precisa mudar. O que a gente precisa mudar, melhorar, enfim. Acho que essa é uma constante. A vida está sempre ensinando isso pra gente, a gente que não quer parar para olhar e para refletir. Mas se a gente se a gente tem um momento de conexão, se a gente entende que é importante mudar algumas coisas, hábitos, comportamentos, pessoas, às vezes empregos, parcerias, a gente começa a sentir que a vida vai para um outro nível. Para um nível mais saudável, para um nível de amorosidade muito maior, para um nível de conexão muito maior, para um nível de sentido muito maior, para um nível de se sentir viva, sabe? De uma forma que você sabe que você é importante aqui, nesse plano. Então é sobre isso. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Quem Cuida da Liderança, do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, mande para o nosso WhatsApp, DDD 22 99222 1003, colocando no assunto o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse
fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ead.com.